A paz do Senhor Jesus. Estou passando hoje para deixar mais uma mensagem, mais uma reflexão para a edificação da sua alma. E nesse dia eu quero ler juntamente com vocês o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Pentateuco. No capítulo 25, nós vamos ler o versículo 10, que diz bem assim: Santificarei o 50º ano, e proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. Agora nós vamos ler o versículo 24. Portanto, em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Irmãos, aqui nós aprendemos com a palavra de Deus. Deus, ele nunca deixou o ser humano sem saída. Aquele que o busca, o encontra. Quando Deus fez o homem, Adão e Eva, ele colocou os dois no jardim e disse para que eles poderiam comer de todas as árvores, todas as frutas das árvores daquele jardim, a não ser a fruta que estava no meio do jardim, que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. O homem pecou. Deus providenciou vestes, sacrificando um animal, providenciou o veste para o homem e o expulsou do jardim, e que ele viveria do seu trabalho. Passaram-se os anos, o povo caiu no pecado. Deus providenciou para Noé a arca, para ele e sua família. Seria para quem desse ouvido à voz de Noé. Mas nem todos, mas Deus providenciou a arca para Noé. Passaram-se os anos, estava ali agora o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, com retorno a Canaã, a terra ao qual Deus havia prometido a Abraão, Deus estabelece na lei que no 50º ano, quando fizesse 50 anos, seria o ano do jubileu. O que seria esse ano do jubileu? Se alguém do meio do povo tivesse algum problema, alguma dificuldade, e vendesse a sua terra, e empobrecesse por algum motivo, fizesse uma administração mal dos seus negócios, e ficasse pobre, se tornasse escravo, no ano do jubileu, seria resgatado, seria devolvido a essa pessoa a sua possessão, e seria também aquele que era escravo, seria liberto e voltaria para a sua família. E nós temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre esse respeito, de pessoas que eram escravos por não ter condição de pagar as suas dívidas. Bem, aqui no livro de Levíticos, no capítulo 25, nós vemos a lei do ano do jubileu, que Deus dá ali a oportunidade dessa pessoa que perdeu tudo, resgatar a sua possessão. De 7 em 7 anos, ele teria a oportunidade de rever essa possessão com o mesmo valor que ele havia pago. Aquele que o comprou não poderia colocar juro em cima, não poderia ganhar lucro em cima, teria que vender pelo mesmo preço ao qual foi pago. Quando essa pessoa perdesse, não tivesse mais opções, no ano do jubileu, passando 50 anos, seria o ano do jubileu, essa pessoa que se estava em possessão daquela posse, daquela propriedade, teria o direito de devolver para a pessoa. No caso de uma pessoa se tornar escravo, ou uma pessoa não ter a condição de adquirir essa propriedade novamente, um parente, uma pessoa da família poderia resgatar, comprar essa possessão e devolver para essa pessoa. Aonde nós podemos ver essa história bem clara é na história de Ruth.
Ruth fica depois do livro de Juízes, é o segundo livro histórico. Conta a história de Ruth, uma moabita, a qual havia se casado com um dos filhos de Ana, de Noemi, perdão. Havia se casado com um dos filhos de Noemi, porque havia dado uma grande seca em Judá, e eles haviam se mudado para Moabe. E ali eles viveram em Moabe por alguns anos. E tanto Malom e Quilom se casaram com mulheres moabita. E quando passaram-se os tempos, morreu o pai, depois morreu também os dois filhos. Ficou Noemi, Ruth e a outra nora, que era... Todas elas ficaram viúvas. Noemi despediu as duas para que elas voltassem para a casa de seus pais, e Noemi regressaria para Jerusalém, para Judá, perdão. Regressaria para Judá, para a terra dos seus familiares. Mas nós vemos que Ruth, ela fez um pacto com Noemi, dizendo que onde ela fosse, ela também iria. Que o Deus de Noemi seria o seu Deus, que o povo de Noemi seria o seu povo. E ela retorna junto com Noemi para Judá. Quando elas chegam em Judá, as duas viúvas, elas vão trabalhar numa terra. Elas vão morar numa terra, num local. E Noemi fala para Ruth ir respigar na terra de um fazendeiro que havia lá, de um parente próximo que eles tinham, que era Boaz. E Noemi vai trabalhar na respiga, que era por lei também, deixada por Deus, que todo o proprietário de terra deveria deixar aquelas espigas que caísse, que ficasse à beira do caminho, para que os estrangeiros e as pessoas pobres, as viúvas, os necessitados poderiam catar aquelas espigas que ficavam, para eles se sustentar e se alimentar. E nós vemos que Noemi era parente de Boaz. E Boaz tinha um outro parente também, que tinha por direito de comprar as terras de Noemi. Porque quando morreu Elimeleque e morreu também os seus dois filhos, ela perdeu o direito de resgatar esta terra. Então Boaz tinha o direito, mas um outro parente mais próximo também tinha o direito. Mas para eles terem esse direito, eles teriam que se casar com Ruth e dar o herdeiro como se fosse do marido de Ruth. Então quando eles chegam até esse resgatador mais próximo que tinha da família, ele se recusa a comprar, porque ele não queria dar a herança dele para um filho de um outro homem que havia morrido. E Boaz havia já se apaixonado por Ruth. Ele se interessou por ela lá no campo, quando ele encontrou com ela respigando nas suas terras. E com o auxílio de Noemi, ela fez de uma forma com que facilitasse esse interesse de Boaz por ela. Então nós vemos aí que Boaz, ele vai e compra as terras que pertencia a Noemi, e juntamente com essas terras, ele é obrigado a se casar com Ruth. E eles são os avós de Jessé e bisavós do primeiro rei Davi. No caso, Davi seria o segundo rei de Israel, que o primeiro foi Saul. Então aí nós aprendemos, meus amados, a história do resgatador. Aquilo que Deus estabeleceu lá no ano do jubileu, e dando direito para que um parente próximo pudesse comprar o direito perdido de alguém. E contando essa história, eu me lembro de um grande pregador que contou uma história a respeito de um certo homem muito rico que possuía uma caixa de ferramenta, e um dia o seu filho, olhando, um garoto, 12, 13 anos aproximado, olhou aquela caixa de ferramenta e falou assim: pai, o que significa isso? Aí o seu pai disse assim: não, filho, essa caixa de ferramenta era de quando eu era carpinteiro, há muitos anos atrás. Antes de eu ser rico,
Eu trabalhava como carpinteiro, marceneiro, fazia móveis. Aí o filho falou assim, mas me dá um exemplo do que você fazia. Aí aquele senhor, aquele milionário, juntamente com seu filho, ele foi lá com aquelas ferramentas e construiu um barco para aquela criança. Construiu um barquinho de madeira, pintaram, e o filho junto ali ajudando o pai, pintando, fazendo o barquinho, o pai auxiliando, ensinando ele. E ele ajudou o pai ali a fazer aquele barco. Depois do barco pronto, ele falou assim, pai, posso ir na praia soltar o barco para ele andar no mar? Aí o pai falou assim, sim filho, pode ir. Mas mandou ali um dos seus funcionários para ir cuidar do menino. E eles começaram a andar no barquinho ali, um barco pequeno. E de repente veio uma onda, bateu daqui, outra onda bateu dali e levou o barco embora. Ele correu para casa e falou pro pai que as ondas tinham levado seu barco. O pai e mais um funcionário pegaram uma lancha e saíram pelo mar afora para tentar achar o barco e não encontraram. Voltaram para casa muito triste. E aquele milionário falou pro filho, não filho, não esquenta a cabeça, depois nós faz outro. E o filho falou assim, não pai, eu não quero outro. Eu quero aquele, porque aquele eu ajudei o senhor a fazer. Passaram-se muitos anos. Já aquela criança já não era mais uma criança. Já era uma adolescente. Seus 16, 17 anos. Vinha vindo para a escola. Passou numa vitrine. E viu o barco que ele havia ajudado o pai a construir. Aquele barco estava ali na vitrine. Valor em dólar. Muito caro. Ele voltou para trás e falou para o comerciante, esse barco aí é meu. Aí ele falou assim, impossível. É impossível esse barco ser seu. Porque esse barco eu comprei de um viajante que veio do exterior. E ele me vendeu esse barco. Aí o menino falou assim, não, eu ajudei meu pai a construir esse barco. Esse barco é meu. Ele falou assim, ó, esse barco pode ser seu, mas por esse valor aí. Por esse valor que está na vitrine. Ele pode ser seu. Aí aquele jovenzinho foi para casa, chegou lá e falou assim, pai, meu barco. Aí o pai falou assim, filho, mas faz tantos anos, você não esqueceu esse barco ainda? Não, pai, eu passei lá no centro hoje e vi o meu barco tá numa vitrine de uma loja que vende coisas antigas. E quanto que é? Tanto? Mas é caro. Se for o barco que nós fizemos, é muito caro. Não, pai, mas eu quero esse barco. Eu ajudei você a fazer, eu quero. O senhor pegou, assinou um cheque para ele, deu para ele, vai lá e compra o seu barco. Ele pegou, chegou lá, bateu na vitrine, o homem abriu, eu falei assim, eu quero meu barco. O homem falou assim, não, o barco vai ser seu nesse valor. Eu falei assim, tá aqui o valor, eu pago o valor. É muito caro, mas eu pago o valor. Pagou o valor e pegou o barco na mão. Um barco pequeno, um barco feito miniatura. Ele falou assim, ó, eu tô pagando esse barco, mas esse barco é meu. Foi eu e meu pai que fizemos esse barco. E voltou para casa todo feliz. Essa história, meus irmãos, ela traz uma reflexão muito bonita. Porque quando Deus fez o homem, Jesus estava lá juntamente com ele. A cada palavra que Deus falava para que as coisas se formassem no mundo, Jesus estava com ele. E quando o Pai fez o homem, o Adão, com as suas mãos, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem reto. Deus criou o homem perfeito, a imagem e semelhança de Deus o criou, perfeito, sem pecado, sem erro, sem falha. Mas o homem se perdeu. Nas ondas do mar, o homem se perdeu, o homem pecou. E com o seu pecado entrou as autoridades malignas neste mundo. Todo pecado veio a maldade nesse mundo. Passaram-se os anos. Assim como estava escrito desde a fundação do século, que Jesus já havia morrido pelo ser humano desde a fundação do século. Jesus veio a esta terra para resgatar o homem que havia se perdido.
Assim como aquele barquinho foi levado pelo mar, o homem foi induzido por Satanás a pecar. Mas agora Jesus veio para pagar o preço, um preço alto, um preço de sangue, para resgatar novamente o homem do pecado, para trazer novamente o homem a ter um contato com Deus, para ter uma intimidade com o Pai. Quando nós vemos lá que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, significa o seguinte, meus amados, que lá no jardim do Éden, Deus conversava com o homem, falava com o homem, com Adão. Eles conversavam entre eles. Quando o homem pecou, perdeu essa intimidade, perdeu esse relacionamento, essa comunhão. O homem perdeu. E através da morte de Jesus no Calvário, quando ele derramou seu sangue, quando ele expirou, quando ele deu seu último suspiro lá na cruz do Calvário, diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Por quê, meus amados? Porque somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E quando Jesus morreu, essa separação saiu. Não precisamos mais de um sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós hoje temos contato direto com o Pai. Porque Jesus pagou o preço alto, um preço de sangue, por aquilo que já era dele. Assim como a história do menino no barquinho. Assim como a história que eu contei de Boaz e Ruth. Assim como a história do ano do jubileu lá de Levítico, que havia um parente próximo que poderia comprar o direito perdido. O resgatador. E Jesus é o nosso verdadeiro resgatador. Ele veio para resgatar a comunhão com o Pai. Hoje nós temos esta comunhão porque Jesus nos resgatou do pecado, para que nós viéssemos a ter esta comunhão com o Pai. Você ainda não tem esta comunhão? João, capítulo 1, versículo 12 diz que quando nós não temos esse contato, nós não somos filhos, nós somos apenas criatura formado por Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filho de Deus. Tudo o que você tem que fazer é aceitar a Cristo, porque Ele já pagou o preço da nossa redenção. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos trouxe para a salvação. Tudo o que você tem que fazer é abrir o seu coração, é a levantar as suas mãos para Cristo e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma, porque Ele é o nosso resgatador. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Fique com esta palavra. Que Deus continue falando no teu coração. Se você gostou desta mensagem, deixa seu like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber mais notificações, mais mensagens para a edificação da sua alma. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra em o nome do Senhor Jesus.